Olá a todos. Penso que não estamos na altura de arco-íris, não é? No verão não há arco-íris, ou há? Não há, pois não. Agora com estas mudanças de tempo assim aceleradas, pode ser que haja. Mas isto não me impede que a minha imaginação funcione e que não deixe de pintar assim um bom arco-íris para todos vós, cheio de bons sentimentos. Saudamos o amor universal, não é? Que, melhor do que nós, tem pintado nas telas da nossa alma o que de melhor pode fazer brilhar em cada um de nós. Para nos adentrarmos sobre o tema cegueira espiritual, como ver de novo, vamos aqui, antes de mais, fazer aqui uma breve reflexão aqui nestas palavras de Francisco de Assis. Conta-se que a certa altura ele pronuncia estas palavras: Ide e pregai o Evangelho, e quando necessário, fazei uso da palavra. É interessante esta colocação porque muitas vezes quando somos exortados a ir e a pregar, vamos com o intuito de pregar nos outros. Mas aqui com esta colocação quando necessário fazer uso da palavra, aqui pode ganhar um outro significado, não é? Pregai o Evangelho em quem? Primeiro, senão em nós mesmos. E dirigir a palavra a quem? Fazer uso da palavra para quem? Senão a nós mesmos. Então, o que eu vou partilhar aqui hoje convosco é aquilo que eu tenho pregado e falado em mim. E o cenário é um pouco este que vemos aqui. É um cenário muito complicado. Já empenei muito prego. E já acertei nos dedos. E cheguei à conclusão, no fundo, que enquanto há prego à vista, não há construção no amor que resista. Mas é este o meu estado de espírito que me deixa assim um bocadinho incómodo quando eu venho aqui para este lado, porque há sempre assim um sentimento de luto pela minha própria condição, a ponto de não tomarem aquilo que eu falo, nem muito menos aquilo que eu digo, porque há aqui uma incoerência ainda muito grande. Bom, mas pelo menos eu, em contacto convosco, com os temas, com toda a literatura que nós temos acesso do mundo da espiritualidade, pelo menos já resisto à tentação de dizer aquelas palavras sucintas quando a gente acerta nos dedos e penso de uma outra forma mais elaborada. Ai, meu amor, que pancada necessária! Já há esse esforço. Bem, esta cegueira íntima que vamos aqui abordar, e quero que considerem como apontamentos só, apontamentos. E também um bocadinho na sequência da palestra da semana passada, dando sequência à palestra sobre a Maria de Magdala, não é? Aquela necessidade de nós pregarmos o Evangelho em nós. Então esta cegueira íntima, ela foi desde há muito já, nos anos 30, 40, se não me engano, por Carl Gustav Jung, em que ele denuncia precisamente essa cegueira íntima que é necessário cuidar. Passo a citar: que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoo aquele que me ofenda e me esforço por amá-lo, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo, tudo isto constitui, na verdade, uma grande virtude. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo e preciso da esmola da minha própria bondade. E que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Esta cegueira íntima aqui denunciada, assim entre linhas por Carl Gustav Jung, pode ser conhecida por a doença de autodesamor.
E ela vai dando sinais ao longo do nosso dia-a-dia, nas relações com os outros. Em expressões tais como: eu não presto, eu não mereço o amor de Deus, com tanta dívida ainda que pagar ao divino, eu sou um miserável, eu sou uma vítima, eu não consigo. Portanto, o autodesamor ou a falta de amor por nós mesmos pode nos cegar espiritualmente. Para impedir que a gente deixe de ter essa visão rumo ao infinito, relativamente ao nosso próprio futuro, como podemos operar? Como é que eu posso amar o outro se não me amo a mim mesmo? E nestas circunstâncias faz sentido aqui usar a expressão: pode um cego guiar outro cego? Quando eu não me amo a mim, o meu amor por mim mesmo, segundo a espiritualidade, uma vez aceso na escuridão, não clareia apenas o caminho para os meus pés. Outros pés aproveitam a nossa própria luz. É da lei viver para si mesmo. É da lei ninguém viver para si mesmo. Não ouvimos, por exemplo, é fácil de perceber esta colocação, não é? Nós, por exemplo, quando vemos crianças no seu processo de crescimento e educativo, elas muitas vezes falam coisas que nós diretamente não lhe dissemos, como reproduzem e imitam comportamentos que nós nem sequer lhe dirigimos diretamente. E então, a importância de termos esse amor para connosco e com ele pensar que estamos a dar um testemunho, ainda que de forma indireta, e se calhar o mais poderoso e o mais conveniente. Mas como atender a essa necessidade de acender essa luz no nosso próprio coração? A luz do auto-amor, com tantas distrações, ilhas paradisíacas que nós temos neste mundo. Como acender? Portanto, o objetivo da palestra de hoje é identificar possíveis passos necessários para evitar a cegueira íntima ou voltar a ver de novo caso a gente já tenha algum sintoma dentro de nós que denuncie essa cegueira. E todos estes passos vão estar fundamentados em, basicamente, 2 livros, digamos assim. Uma é no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, e a outra base que está na origem deste estudo é o livro Escutando os Sentimentos da Alma, pelo espírito Hermance Dufour. E começamos desde logo com o versículo 46. Passo a citar: E chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e bastante gente, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira da estrada. Será que Bartimeu era o único doente sentado à beira da estrada quando se sabia que Jesus ia passar por ali? Que vos parece? Será que era o único? Não era. Então nós vamos colocar essa hipótese. O interessante aqui que devemos refletir é, com tantos doentes, imaginando que estivessem lá, junto com Bartimeu, a pedir a cura, porque é natural que fosse assim, porquê é que só Bartimeu se curou? Qual a psicologia de quem se permite curar? Quem era essa personagem de Bartimeu? Assim, de uma forma muito, muito generalista. Como nos diz aqui este versículo de Marcos, ele era cego e mendigo. Era um ser considerado sem dignidade. E muito, às vezes, por coisas tão simples como não ter nome próprio. Não é? Quem é que não gosta de ser tratado pelo próprio nome? Confere-nos dignidade e igualdade entre todos. E ele não tinha isso. Ele nem nome tinha. Ele era filho de Timeu. É o filho de Timeu. Nem tinha nome.
Era uma pessoa, portanto, invisível e inútil para a sociedade. Por que ele não via? Será que era a visão física que aqui neste Evangelho nós não estamos a analisar? Não é a visão física, não é? É uma visão espiritual. Porque ele aceitava-se nessa realidade interior limitante, ele próprio aceitava-se nessa realidade interior limitante, que se autoimpunha com a conivência da sociedade. Autodesamor. Autodesamor. Do ponto de vista psicológico, a personagem de Bartimeu encaixa muito bem nos nossos dias de hoje também. Era aquela personagem que tinha tudo para dizer: sou um pobre coitado, sou uma vítima do sistema, não mereço a minha própria cura, a minha vida é uma desgraça. Este tipo de sintomologia da doença do autodesamor, que desenvolve a doença espiritual. E neste contexto psicológico, resolveu fazer diferente. Bartimeu, comparativamente com os outros doentes, no processo de alcançar a cura, ele começa por... Qual é o verbo aqui relativamente a Bartimeu? Há um primeiro verbo que está implícito, está entre linhas, que Bartimeu faz. Como os outros doentes também fizeram, não é? Há um verbo. Ele, para ir ter com Jesus, não é? Ele, de alguma forma, procurou. O primeiro passo para desenvolver esse processo de encontro com a nossa própria cura e com o nosso amor a nós mesmos, há que procurar. Com ou sem auxílio, estar perto da estrada onde Jesus nos possa ver, pelo menos isso. Mas também ele desenvolveu uma outra virtude do Espírito, comum a todos nós. Ele estava sentado à beira da estrada. O que aqui pode ter duas interpretações, pelo menos. Sentado no sentido em que ele sabe esperar. Ele sabe esperar. Portanto, ele desenvolve a ciência da paz interior. Segundo passo, em direção ao processo da nossa própria cura e do nosso encontro com as leis naturais do amor divino em nós mesmos. A paciência, a ciência da paz interior. E ouvindo, passando para o versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. Dois verbos associados a este versículo do Evangelho. O primeiro, ouvir. E o quarto passo, gritar. Pôs-se à escuta para reconhecer a voz da verdade sobre quem? Os outros, não, sobre ele mesmo. Em toda a sua dimensão, seja ela de imperfeições, seja ela de potencialidades que ainda não tem. Então aqui Bartimeu começa-se a destacar um bocadinho de todos os outros doentes no processo da cura. Os outros também procuraram, os outros também desenvolveram sentadinhos a paciência, mas aqui ele começa-se a destacar do ponto de vista psicológico os outros doentes. E isso mais quando ele grita: Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. Enquanto que ele grita, e aqui o segundo significado de estar sentado, os outros limitam-se a esperar, sentados, por exemplo, que o dinheiro necessário para o sustento da vida viesse ter com eles e não o contrário. Sentados à espera que a cura viesse de fora, quando nós, em nós mesmos, temos todas as respostas e todas as variáveis para dar uma solução para a nossa própria cura. E o que é que pode significar gritar?
Naquele contexto, certamente, que Bartimeu gritou. Mas nos dias de hoje, gritar surge no sentido daquilo que eu posso e sei fazer. Que eu posso e sei fazer. Como este exemplo de engomar, né, roupinhas deste projeto que a Lígia apresentou. Coisas simples. E não com a minha fixação mental nas minhas limitações, mas sim no meu potencial. Eu posso colaborar. Eu posso melhorar. E daí, dando sequência e complementando esta ideia de que eu posso e sei fazer, Emmanuel, em Fonte Viva, ele indaga: que tendes? Que tendes? E depois questiona: que me adianta ter o mais poderoso gerador de eletricidade se falta dentro da minha casa o humilde interruptor? Que me adianta ter esse gerador poderoso se me falta o humilde passo em direção ao Cristo, dentro de nós mesmos? O extraordinário é que nós já temos esse poderoso gerador de felicidade dentro de nós e, inclusivamente, o interruptor. O mecanismo está todo montado e a nosso favor. Só nos é pedido que o coloquemos no on, ligado. Só isso. O que às vezes é difícil, mas vamos perceber porquê. E é que se nós não dermos esse passo de ligar, é que esse passo nem Deus, que é todo poderoso, dará por nós. Nem Deus, nem ninguém. Somos nós próprios que temos que dar o passo nesse sentido da nossa própria cura, no que respeita à nossa visão espiritual sobre nós mesmos, uma vez mais. E o que é que acontece quando se dá o primeiro passo no rumo certo, no rumo do amor, no rumo da paz? Passo a citar o versículo 48. E muitos mandaram-me que se calasse. Mas ele gritava de novo: Filho de Davi, compadece-te de mim. Aqui há uma pergunta que merece ser dita, não é? Que multidão é esta? Que aqui muitos, não é? Associada a muitos mandaram que se calasse. Que multidão é esta? Ideias. Só para criar aqui alguma interatividade. Que multidão é esta? Nas palavras de Hermance Dufault, no livro Escutando os Sentimentos, essa multidão, esses muitos que aqui estão, neste versículo, é o conjunto variado de manifestações íntimas do ser, sedimentadas na longa trajetória evolutiva, tais como instintos, tendências, hábitos, complexos de superioridade e de inferioridade, traumas, crenças limitantes, desejos, interesses pessoais e emoções desequilibradas. Esta multidão, 80%, está cá dentro. Quantas personagens nós já não animamos, já não alimentamos? Quantas? 80% está cá dentro. E às vezes nos nossos sonhos nós pensamos que estamos a ser bombardeados do lado de fora e não. Se calhar são os 80% de personagens, não é, que estão a tentar equilibrar a balança, fazer notar aqui alguma coisa que ainda não vimos, alguma coisa que se calhar não queremos aceitar. Mas existe a possibilidade dos 20%, que são precisamente o lado exterior, que precisamente também comungam de algum denominador comum entre nós e eles, do ponto de vista de comportamento, de pensamento, mas 80% é essa multidão que nós temos de tratar. Temos que saber amar.
com jeito. No fundo representa a nossa sombra, ou as nossas sombras. Mas Bartimeu, e aqui ele começa-se a destacar cada vez mais dos outros doentes no processo da cura, apesar de toda essa multidão interior que o mandava calar, ele persiste e dá um quinto movimento. Ele grita de novo: Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. E só ao segundo grito é que Jesus parou. Porquê? Porquê que ele não parou no primeiro? Será que ele não gritou o suficientemente alto para que Jesus não notasse quando ele passou? Porquê que ele só parou no segundo? Ideias? Por causa da fé, sim. Boa. É isso mesmo. Jesus, quando ele grita pela segunda vez, ele para, ele lá, este aqui quer. Este aqui quer mesmo. Exatamente. Só ao segundo passo, só ao segundo grito é que Jesus para, com o nosso querer firme. Mas depois de percorrido os outros passos todos, não é? Não há pulos. Então ele gritou de novo. Ele não deixou de insistir, não deixou de caminhar, apesar das quedas, das frustrações e de tantas lágrimas já derramadas, sejam elas de alegria ou de tristeza, não é? Porquê 2 passos? E aqui, dando ainda outro significado mais profundo à análise deste versículo. Reparem nas palavras do Espírito do Fogo. O ato de existir ocorre nos sentimentos. Quem pensa corretamente sobrevive. Quem sente nobremente é nobremente existe. O pensamento é a janela para a realidade. O sentimento é o ponto de encontro com a verdade. E eu aqui fiquei todo contente, porque aquela pergunta que Pilatos faz a Jesus e Jesus não responde, agora acho que encontrei a resposta. A verdade é o ponto de encontro com o sentimento nobre. O sentimento nobre. Portanto, 2 gritos aqui equivale a 2 aprendizagens para desenvolver o nosso auto-amor. É preciso aprender a pensar sobre a minha própria realidade interna. É preciso aprender a sentir sobre a minha própria realidade interna. E não deixar de caminhar. Gritar a primeira vez, gritar a segunda, a terceira se necessário. Próximo versículo. Alijando a capa e saltando, ele veio para Jesus, Bartimeu. Ou seja, logo após todos os outros passos, e seguidamente ao pensar e sentir sobre nós mesmos, com insistência, de forma sistemática. O que significa liberar a capa? Libertar-se da capa. O ceguinho, não é? Naquela altura com a capa, ele pelo menos tinha que se liberar porque ia-lhe impedir, no fundo, os movimentos para que ele andasse com celeridade em direção a Jesus. Não é? Portanto, é um empecilho. Não é? Que é uma capa também muito difícil de largar. Uma capa dificílima de largar. Porquê que é difícil de largar? Que significado é que ela pode ter nos nossos dias ou nos nossos comportamentos diários? A capa? A capa do ego. A capa do ego. A falta de humildade. Falta de humildade também. Não é? Aquela capa que nos impede de avançar para a frente. É? Faz parte. Mas eu queria me focar naquela parte, a capa como significação da zona de conforto, que tem a ver com o ego. O ego está bem, não quer andar porque ele está bem.
Portanto, é aquilo que nos impede de avançar. E a memória também, que às vezes... Exatamente. Mas é uma capa também, para além de ser a capa que simboliza a nossa zona de conforto, que nos impede de avançar, no fundo a capa que temos que nos libertar, ela também é a capa da nossa sobrevivência. A capa da nossa sobrevivência. Porquê? Vamos dar 2 exemplos concretos. Quantas pessoas, por exemplo, ficam apegadas a relacionamentos, não é? Por medo de viver só. Mas a capa é toda a vida. Não é? A capa desfaz. Ela vai se desfazendo, mas às vezes não desfaz. Não é? É a falta de lucidez, de auto-amor, não é? De diálogo, muitas vezes. É. Quantas vezes nós não libertamos a capa do emprego que temos porque pensamos que só aquele emprego nos pode garantir o sustento nesta vida. Mas não largamos, fica lá. Fica lá. É difícil de libertar a capa. É a capa da zona de conforto e é a capa que também, ao mesmo tempo, nos dá a garantia da sobrevivência. Não é Falta de fé. Falta de confiança. falta de confiança? De autoconfiança. Que é preciso desenvolver. Como também coragem. Que é preciso muita coragem para dar esse passo em frente. Não desistir ainda que haja um deserto entre encontrar um emprego depois do outro. Não é? Estamos desempregados e a gente tem que estar ali no deserto um bocadinho para encontrar o outro emprego. Portanto, é preciso muita coragem. Isto para nos libertar da capa. Agora, para saltar, exige aqui uma outra capacidade que Bartimeu desenvolveu. Para saltar é preciso desenvolver a resiliência. A resiliência. O que é que acontece para quem salta pela primeira vez? O que é que acontece? Quem salta pela primeira vez, qual é a tendência? Ter medo. E magoas, certamente. E magoas. Portanto, o equilíbrio ainda não está, de alguma forma, aprimorado. E a resiliência é um bocadinho isso. Eu não tenho aqui um copo, mas é a capacidade de adaptação e de suportar o impacto da queda. O impacto. Porque o impacto é grande, pode ser grande. Não é? Também quando não caiu não sabe a força que tem. Exatamente. Portanto, é necessário saltar. Esse salto chegará a uma altura que pode ser quântico. Imaginem. Pode ser quântico. Há uma relação. Pode haver aqui alguma correlação com este conceito da física, não é? O Niels Bohr demonstrou que o elétron, ao orbitar sobre o núcleo do átomo, ele muda de uma órbita para a outra instantaneamente. Instantâneo. Agora, o que é preciso para que o elétron, neste esquemazinho aqui, passar para outra, de forma instantânea? O que é necessário? Hã? Atitude, sim. Neste caso, do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico. Vemos ali uma minhoquinha, assim. A minhoquinha bate no elétron e ele muda. Oh, ele bate-lhe. Pumba, mudou. O que é necessário? Alterar a frequência? Hã? Alterar a frequência? Assim? Sim. No fundo, aqui, o que vemos aqui, esta minhoquinha, tem a ver com a intensidade da energia que vai de encontro ao elétron, neste caso, a ponto de ele mudar instantaneamente. E nós, considerando que somos energia, somos não sei quantos átomos, mas somos muitos, a intensidade com que nos devotamos ao estudo do nosso próprio íntimo pode nos levar a este salto quântico e mudarmos de frequência, como mudou de frequência, por exemplo, Maria de Magdala, Paulo de Tarso e tantos outros, Bartimeu, Zaqueu e tantos outros dos discípulos próximos de Jesus. Portanto,
Bartimeu ele aplica uma energia suficiente de autoconfiança e confiança nos desígnios do Criador, passando instantaneamente para uma outra frequência, a frequência do amor na seara do bem por ele mesmo e, sequencialmente, naturalmente, pelos outros. Se começarmos por aqui, naturalmente, vamos de encontro aos outros. Mas aqui chegam a certa altura, no versículo seguinte, em que Jesus não se dá por satisfeito. Quer dizer, não bastou gritar pela segunda vez. Ele chega aqui e Jesus pergunta a Bartimeu: mas o que queres que te faça? Ele estava cego, não é? Então eu estou cego e tu ainda me perguntas o que é que eu quero, não é? Ficamos assim com a carinha, assim do género, não, Bartimeu, não é? Eu pensei que quisesses continuar a comer sem teres que pedir, não é? Ou trabalhar. Pensei que quisesses estar sentado em casa, na esperança do teu amor se abrasar da luz que vem de fora, só. Pensei que poderias crer que os outros resolvam por ti o que a ti te compete, com melhor propriedade. Pensei que poderias querer ser rico, ter servos. Pensei que quisesses ser Deus, em vez de estar com Deus. Era só para me certificar disso, Bartimeu. Desculpa a pergunta. E aí, Bartimeu, não, Rabi, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. E o que é que significa pedir para ver de novo? Ver de novo neste processo de cura, nestes passos todos que nós temos aqui indicados, é pedir para ser autónomo, depender de si, sobretudo de si. Obviamente com a influência dos outros, mas de forma direta, como vimos no início desta reflexão. Para ser autónomo e livre de ilusões pessoais ou comunitárias induzidas. Livres de ilusões comunitárias induzidas. Aqui o Luís Portela, no último livro que ele lançou, fala com muita simplicidade esta questão. Ele diz no livro Da Ciência ao Amor, no capítulo A Força do Pensamento, que aquilo que cada um foi por si escolhido, nas circunstâncias que experimentou, e não induzido por terceiros. A eventual indução implica uma aceitação pelo próprio. Somos aquilo que queremos ser e não o que os outros quiserem. É muito importante este facto. E nós, considerando que 80% da força está em nós e o restante 20% está fora, portanto, nós temos muita probabilidade de sairmos vencedores relativamente ao que o exterior pode fazer contra nós. A força está... Como é que é aquela coisa do Star Wars? A força está connosco, uma coisa assim. E está mesmo. 80%. Portanto... Então, pedir para ver de novo é dizer assim: eu não mais vou culpar as minhas imperfeições. Não vou culpar a minha pobreza, não vou culpar a minha invisibilidade social, não vou culpar a minha família difícil, nem tampouco o meu relacionamento instável, não vou culpar o meu país, nem tampouco este mundo ainda tão cheio de conflitos. Mas sim dizer: eu vou me responsabilizar sobre a minha vida. Eu vou gostar de mim como eu sou, na minha condição de vulnerabilidade. E também, e sobretudo, de muita potencialidade. 80%. Só quando Bartimeu, último passo, soube discernir aquilo que convinha ao seu espírito imortal numa atitude interna de responsabilização pela sua própria felicidade,
é que ouve as palavras de Jesus. Vai, estás curado, a tua fé te salvou. E imediatamente, como ao salto quântico, ele viu de novo e o acompanhou pela estrada. Que fé é esta? Que fé é esta? Depois do que vimos. Também. No processo de autocura e de autoconhecimento é uma caixinha de surpresas. E daí a nossa lucidez para percebermos que temos que cultivar aí a resiliência, suportar o impacto, não deixar de caminhar, não deixar de gritar, por aí fora. Por aí fora. Isso. Portanto, ele nestes 8 passos, ou até pelo menos ao 7º passo, em direção à cura de si mesmo, da cegueira interna, ele certamente que foi recolhendo dados, informação. Houve vitórias, houve sucessos, houve fracassos, mas nessa reconstrução da sua realidade interna, em alguma coisa ele saiu vencedor. E isso surge de estímulo. Portanto, esta fé é uma fé que se fortalece de forma dinâmica e contínua. De forma dinâmica e contínua. Ela se fortalece sobretudo depois de um percurso percorrido. Ela torna-se forte. E para que ela se revele forte e nos amplie a visão, e agora vamos fazer aqui um exercício de memória para terminarmos. Vamos lembrar, primeiro, o que é necessário daquilo que ouvimos tudo, né? De todos os passos. Agora está em branco e agora fazer um esforço de memória, que às vezes a gente a ouvir e a dizer para nós próprios vamos fixando e ajuda-nos internamente a tomar uma atitude. O que é necessário para ir de encontro ao nosso próprio auto-amor, para nos prevenir de cegarmos espiritualmente ou para nos curar? O que é necessário? Vamos lembrar dos versículos. Dos versículos. Primeiro, é procurar. Segundo, paciência. Primeiro é a autoconsciência. Exato. Ele tem que se consciencializar conforme está aqui. Exato. Tudo a mudar. Procura. O facto de ele procurar, ele sabe. É porque ele sabe, tem autoconsciência. Isso. Tem que lá chegar. Terceiro passo. Ouvir. Quarto, gritar, que é pensar sobre a realidade interna de si mesmo. Insistir. Quinto, gritar de novo. Pensar agora sobre a realidade interna no que diz respeito ao sentimento. E recordando as palavras de Hermance Dufault. Quem pensa nobremente, quem sente nobremente, existe. E não sobrevive. Depois, é necessário libertar a capa, tudo que nos impeça esse movimento, e depois saltar. E saber o que eu verdadeiramente quero. Eu quero me amar. Eu quero ser autor da minha própria felicidade. Mas fique claro, e aqui passo a citar as palavras do espírito Hermance Dufault, do livro Escutando os Sentimentos. Auto-amor não é treinar o pensamento para beneficiar a si, mas educar o sentimento para escutar ou descobrir o nosso valor pessoal na obra da criação. E nesta descoberta, perceber que o auto-amor não se nutre no imediatismo. Não há curas num estalar de dedos. Não se aprende inglês em 3 meses como se vende aí na internet. Não, há um processo. Há limitações, mas há um processo. Um processo que nos ajuda a sedimentar com força essa aprendizagem dentro de nós. E que o amor é uma lição, imaginem, a gente pensa que o amor é uma lição para esta vida, mas não. O amor é uma lição, nas palavras de Hermance Dufault, para a eternidade. Ufa! E nós eternos. Então quer dizer que a gente não vai amar assim, de forma incondicionalmente. Primeiro temos que nos libertar das sombras. E só isso... Não posso adiar o amor para outro século. Não posso.
ainda que o grito sufoque na garganta, ainda que o ódio estale e crepite e arda sob montanhas cinzentas e montanhas cinzentas, não posso adiar este abraço, que é uma arma de 2 gumes: amor e ódio. Não posso adiar. Ainda que a noite pese séculos sobre as costas e a aurora indecisa demore, não posso adiar para outro século a minha vida. Nem o meu amor, nem o meu grito de libertação. Não posso adiar o coração. É um poema de António Ramos Rosa, poeta algarvio. A poesia declama: não adiamos o coração. Mas se a poesia intui ou antecipa a verdade, ainda que de uma forma imaginada, só apenas a vida é capaz de dar real testemunho dessa verdade que habita no nosso coração. A todos, bons passos e bons caminhos.